Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeozão de hoje, trazendo aqui um torneio que eu joguei com esse bichinho aqui, Zoroark do N, o bicho brabo, deckzinho bom demais. Joguei aqui um torneio aqui na minha cidade, consegui pegar aí uma boa colocação no ranking. Tô trazendo aí pra vocês como é que foi as partidas, vai estar tudo nesse vídeo, todas as partidas. Também tentar passar algumas dicas com esse deck. Se você está pensando em montar, em jogar um torneio com esse deck, vocês vão aprender muito nesse vídeo, tá bom, rapaziada? Então desde já agradeço todo mundo que clicou no vídeo. Espero que curtam o estilo do vídeo, espero que curtam a explicação do deck. E se vocês curtirem, deixar o like me ajuda demais, comentar, passar o feedback de vocês, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer a mais. Comentem aí. Decklist tá aí na descrição, mas no final do vídeo, depois das partidas, eu vou explicar decklist passo a passo, por que de cada carta, por quais mudanças eu fiz em relação ao deck do Nike, que foi do Tord, né, que foi o top 10 Nike. Então fiz algumas mudanças, mas vazei bastante lá. Então vou trazer decklist ali bem explicativo no final do vídeo. Mas se você já quer logo testar esse deck, tá aqui na descrição para você já pegar, copiar e colar e já testar, tá bom? Então é isso, rapaziada, agradeço demais. Bora para as partidas. Fui! Novamente aí jogando o torneio na Golden Shima, para quem não conhece, a loja da Golden, a Golden Poké League, tá aí na descrição o Instagram deles, vá conferir, loja aí top aqui na minha cidade, tá bom? Como eu falei, deckzinho de Zoroark nesse torneio, que eu peguei aí a colocação top 4 e trazendo aí pra vocês a partida. A primeira partida, o meu oponente abriu só de Clefairy, mas eu já sabia qual era o deck dele, eu já conhecia ele. E ele tava de Mewtwo da equipe Rocket. É uma match horrível. É a minha primeira partida no torneio. E eu pego logo uma partida horrível, né, contra o meu deck. Porque os Spidops levam muito fácil, né, o meu Zoroark. Por ser um Pokémon de grama. Então o deck de um prêmio contra mim, a desvantagem é absurda. E tem a vantagem, né, da fraqueza. Mas qual que é a estratégia aqui para eu tentar ganhar? Ou eu tento ir para a linha de Darmanitan com Darumaka e tentar levar logo os Spidops, né, quando ele é Tarântula ainda, e focar em levar, né, e não deixar ele montar os Spidops, não deixar ele montar um banco consistente, porque ele precisa de no mínimo 5 Pokémons da equipe Rocket em jogo para ele conseguir levar o Zoroark em um hit. Então ou eu fico fazendo isso, ou então eu vi a estratégia aí muito fácil, por conta de ele ter abrido com Clefairy no ativo. Por quê? Clefairy é um Pokémon que não tem mobilidade no deck da equipe Rocket. Por quê? A mobilidade do deck da equipe Rocket não usa balão, não usa substituição, ela usa o Giovanni, né? O Giovanni é como se fosse um boss, só que além de trocar o Pokémon ativo do oponente, né, pelo do banco, ele troca o seu próprio Pokémon, né? Então ele troca os Pokémon da equipe Rocket, ele inverte, né? Você pode escolher um banco para ativo, só que ele só funciona se o seu ativo for um Pokémon da equipe Rocket, né? Então ele trava, né? Ele não tem uma forma de locomoção. Ah, mas ele pode recuar normal, porque o custo da Clefairy é um recuo. Mas aí eu tenho Yveltal para prender, né? Dar uma alocada aí nessa mobilidade dele, dar uma travada aí nesse jogo dele. Então foi isso que eu fiz, foquei em montar esse Yveltal, consegui aí dar uma travada no jogo do meu oponente para ele não conseguir ficar pegando prêmio, e eu vou ter essa vantagem porque meu oponente não vai ligar as energias da Clefairy, tá? Ele focou realmente em ligar as energias no Spidops, no Mewtwo ali, ficar montando o outro board. E porque realmente o problema de Mewtwo da equipe Rocket, a energização é um pouco lenta, tem pouca energia no deck, então ele preferiu não gastar as energias da Clefairy para não bater. Então eu fiquei aproveitando, realmente eu enrolei bastante esse jogo, porque cada turno que passava, mesmo que eu desse só 20 de dano com a Yveltal, né, infelizmente a Clefairy não tem fraqueza, né, pra dar, ela tem fraqueza tipo metal, então é só 20 de dano, né, mas qual que é a vantagem de ficar demorando esses turnos? Porque daqui a pouco ela vai chegar num dano que eu chego facilmente com o Darmanitan, e daí eu consigo 3 prêmios de vantagem, e aí mesmo com o Spidops tendo só um prêmio, e ele pegando 2, né, com o meu Zoroark, eu ainda consigo ganhar na Prize Run, porque meu oponente pode acabar descendo o Mewtwo da equipe Rocket, e aí eu pego 2 prêmios. Então a troca de prêmio fica muito mais vantajosa para mim do que para o meu oponente,
porque eu pego 3 prêmios e abro esses 3 prêmios de vantagem, né? Porque o meu oponente não estaria pegando nenhum prêmio. Então eu joguei assim bem tranquilo, né? A consistência do deck é absurda, né? Depois que você seta 2, 3 Zoroark, você compra muita carta, você filtra o seu deck e você consegue jogar de uma maneira que roda muito, né? O oponente mesmo só consegue parar essa consistência levando seus Zoroarks, né? Por isso que essa é uma match muito difícil para você jogar de Zoroark, porque os Spidops levam com uma facilidade absurda os seus Zoroarks, né? E aí, o problema é que ele não só leva o teu atacante, né, que é o Zoroark, que é o teu único atacante mesmo, ele acaba levando também o seu suporte, o que faz o deck rodar, o que faz o deck ter consistência, né? Por isso que eu acho o Zoroark um pouco complicado, né? Ele é o atacante e ele é o Pokémon de consistência, né? Então, se o oponente leva ele leva tanto o atacante como a sua consistência. Claro, é os dois lados de uma moeda. Isso pode ser ruim, mas pode ser bom também, que você acaba tendo espaço para o banco, né? Você acaba tendo essa vantagem, né? De você não precisar gastar um espaço para o atacante, outro espaço para consistência. Não, o Pokémon, o Zoroark faz as duas funções, né? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta desse estilo de jogo, que é o Zoroark. Como vocês podem ver, tô com um monte de carta na mão, tô com carimbo na mão, então assim que ele levar um Zoroark meu, assim que ele levar, se ele levar seu Yveltal, era carimbo. Carimbo já acaba com o deck do Mewtwo da Keep Rocket, que não tem uma consistência muito boa. Então a partida tá bem encaminhada pra mim. Tô com o tomo da transformação, posso montar ali a qualquer momento o meu Darumaka, né, com Darmanitan. Trouxe ali já Special Runs, Fezandipit, né, se eu quiser voltar depois com Fezandipit para aumentar ainda mais minha consistência, se caso ele acabar levando um dos meus Zoroarks. Então eu tenho a jogada, né, de bater 90-90, só que não só 90-90, porque eu tenho ainda um Molt, posso deixar envenenado com o Petarant, então ele bateria 90 mais 40, daí bateria 130, então eu consigo bater 130 no ativo mais 90 no banco, né? Então eu tô com uma vantagem absurda, mas foi realmente uma sorte. Me dei bem com o meu oponente ter abrido, né? Ter começado com a Clefairy da Lilian no ativo, né? Foi o único Pokémon básico que ele tinha, e aí foi essa vantagem que eu consegui pra dar um jogo, né? Nessa partida aqui realmente é uma match terrível pro Zoroark, né? Qualquer deck tipo grama é horrível pro Zoroark, né? Só que o Spidops, como ele é o deck de um prêmio, é pior ainda, né? Contar o Gerpon, você ainda consegue trocar prêmios, né? O Gerpon dá 2 prêmios, você dá 2 prêmios. Então, numa Prize Run você não fica tão na desvantagem, né? Mas como o Spidops é um prêmio só, a desvantagem aí é maior na Prize Run, na troca de prêmios ali. Meu oponente acaba vacilando, na minha opinião. Ele não precisa descartar, não precisa descer o Mewtwo no banco. E o Mewtwo é um alvo fácil para mim, já que o meu Pokémon, né, o Zoroark, é tipo Dark e bate na fraqueza do Mewtwo. Então, 2 prêmios fáceis, né, para mim conseguir buscar só dando um boss, né. Então, eu tô simplesmente com um deck na minha mão. Eu devo ter papo de 20 cartas na mão. Posso escolher a jogada que eu vou fazer. Posso, se eu quiser, enrolar mais um pouco, ficar batendo aí na Tia Yveltal, travando meu oponente. Posso partir para a jogada do Molt com o Darumaka, já que meu Darumaka já está no descarte. Posso dar tomo para trocar ali a Budil com o Darumaka, né? E aí montar meu Darmanitan, que está ali na mão. Então eu tenho muita jogada, eu tô decidindo para qual lado eu vou partir. E puxo ali a marca. Eu tenho espaço no banco ainda para mover com o Petarant, para deixar meu Pokémon, né, envenenado no Zoroark e bater com o Molt, né? Então eu tenho muita opção aqui, né? Realmente tá uma partida bem tranquila para mim, como eu falei, por meu oponente ter abrido aí com a Clefairy, porque normalmente você não tem essa tranquilidade jogando contra meu tio da equipe Rocket e você de Zoroark, né? Então eu dou ali a marca pro Hasher para ter um atacante ali, ligo minha energia do turno, tenho um PP Up para ligar a energia do descarte, né? Porque meus Zoroarks não estavam energizados, né? Às vezes as energias demoram para vir, mas às vezes elas vêm. Aos pouquinhos elas vêm. Eu retorno e eu decido bater direto no Mewtwo. Eu decido pegar 2 prêmios,
rápidos no Mewtwo. E por isso que eu trouxe o Ration, né, para bater com 170, mais dobrado da 340. Então eu consigo levar o Mewtwo com uma certa facilidade, né, por conta da fraqueza. E deixei a Clefairy ali no range do Molt com o ataque do Darmanitan, né. Eu deixei em off essa estratégia. Meu oponente não deve estar esperando essa estratégia, então fiquei bem tranquilo. Eu sabia que ele ia subir os Spidops, levar meu Zoroark, a jogada mais correta mesmo. E por isso que eu estava esperando, né? Por isso que eu não fiz a jogada anterior, né? Porque o 90 de dano do Darmanitan não ia levar nenhum Pokémon, né? Ele tinha Spidops e tinha Articuno no banco. E esses Pokémons tem mais de 90 de HP, então não abriria 3 prêmios, né? Agora ele desceu o Mimikyu. Não foi uma misplay, porque ele tinha que descer mais um Pokémon da equipe Rocket para levar meu Zoroark. Mas ele abriu esse terceiro prêmio para me pegar com o Darmanitan, né? Próximo turno, eu só preciso da boss na Clefairy dele, que eu pega dos 2 prêmios da Clefairy e 90 de dano no Mimikyu. Pego ali o terceiro prêmio, e aí eu fico por um prêmio e abro 5 prêmios de vantagem ali, então realmente estou com uma vantagem absurda, né? Estou fazendo essa jogada ali, né? Eu tomo para substituir a Budew, por isso que é muito importante você ter algum Pokémon básico em campo, né? Para você poder usar o tomo, e aí você pode evoluir o Darumaka para Darmanitan no mesmo turno, já que o tomo mantém os mesmos efeitos ali, né? Do Pokémon que estava em campo, no caso o Budew, né? O Budew desce lá no início do jogo, então eu posso evoluir o Darumaka no mesmo turno para Darmanitan, porque quanto tempo de jogo da Budew, tá bom? Então agora eu dei carimbo, eu preciso achar o Darmanitan, mas eu tenho bastante compra ali, né? Com os meus Zoroarks. E beleza, não tá vindo. Ah não, eu já montei o Darmanitan. Eu tava só comprando mesmo. Dei só o Disrupt ali para o meu oponente não voltar, né, de jeito nenhum. Eu pego ali os 5 prêmios de vantagem e deixo o meu oponente com 2 cartas na mão. Ele vai comprar o topo do deck, ali 3 cartas na mão e somente com 4 Pokémons da equipe Rocket em jogo. Então ele teria que descer mais um Pokémon da equipe Rocket para levar meu Zoroark. Então realmente é uma partida que está muito bem encaminhada, essa vitória para mim, porque não tem mais como meu oponente voltar. Porque próximo turno é só usar o Picharante, upar para frente ali o outro Zoroark, para ter outro Zoroark em qualquer Pokémon eu levo com o ataque do Rashner de 170. Ele ainda deu um Apollo, né, para dar um Disrupt, mas não tem mais o que fazer, na verdade, né. Essa força absurda do Zoroark, você tem uma versatilidade muito boa com o Zoroark. Você pode ter estratégia para bater com o Rashner, para bater com o Zekrom, para bater com o Darmanitan, para ficar prendendo com o Yveltal, para ficar movendo o contador com o Munkidori. Então você tem uma gama de estratégias com o deck do Zoroark, além de ele ter uma consistência absurda e uma ótima filtragem do deck, porque você acaba descartando cartas que acabam se tornando inútil do meio para o final do jogo e elas não retornam para sua mão quando o seu oponente dá um Disrupt, como Juiz, Cartão Vermelho, Clarimbo, independente de qualquer Disrupt, né? Existem vários Disrupt hoje no jogo, muitos outros do que esse que eu citei, e você consegue voltar de boas esses Disrupt porque você já descartou essas cartas que você não quer comprar de volta depois de um Disrupt, né? Você não quer mais um Poffin, você não quer mais sei lá, um Plinium, dependendo do deck, né? Mas enfim, você não tem certas cartas que você não precisa do meio pro final do jogo. Você não precisa de 2 Zekrom, você não precisa de dois Cyrano no final do jogo. Então você vai descartando à medida que você não precisa mais da carta. Você vai descartando e fazendo essa filtragem, né, que é chamado. Então é por isso que é um absurdo esse deck, né? Agora também na segunda partida, meu oponente abriu de uma forma muito melhor. Ele abriu com a própria Spidops, com o Taranto no caso, né? Abriu com Proton, né, de primeiro turno, e já tá aí montando com a torre da equipe Rocket ali, comprando carta. Realmente essa aqui ele começou de uma forma muito diferente do que foi a primeira partida. Só que como a primeira partida, né, eu gastei muitos turnos com a Yveltal, a gente acabou gastando tipo mais de 30 minutos
na primeira partida, né? O round inteiro, a MD3 inteira tem que fechar em 50 minutos. Senão acaba, né? Então eu sabia que se eu perdesse aqui, iria ser empate, né? Eu não ia conseguir ter a chance de ganhar na terceira partida. Então, realmente, eu joguei no estilo de jogo mais conservador possível, sem agressivar, para eu não tomar um contra-ataque absurdo e acabar perdendo em 10 minutos de partida. Então eu joguei assim, realmente para consistência, sem agressivar, tanto que eu usei ali Budil, fui com um jogo mais lento, justamente para tentar finalizar essa partida, ou então agora, ou então acabar não encerrando a partida, né, mesmo nos extras, e aí acabo saindo com a vitória, porque mesmo que eu só ganhei uma partida e não duas, quando acaba o tempo, você tem a vitória, que é o que importa, né? Independente se você ganha de 1-0 ou 2-0, o resultado é o mesmo, é vitória, né? Não muda nada nos critérios de desempate. Então eu não queria arriscar, agressivar, querer jogar realmente para cima, jogar para tentar ganhar essa segunda e quando ver tomar a virada, perder e acabar não tendo tempo para uma terceira partida tentar ganhar. Então eu realmente joguei um estilo de jogo mais lento, tive que ter esse feeling, porque realmente é uma match muito difícil para se jogar de Zoroark. E além disso, o tempo estava correndo, né? Então tinha menos de 20 minutos para fechar duas partidas. Isso é impossível com o deck do Zoroark, que ele já é um pouco lento por natureza. Ele não é tão agressivo quanto, por exemplo, é o Mega Lucario, né? Então joguei mesmo mais a favor assim, da consistência, para eu conseguir ter algum tipo de jogo, né? Até tem alguns cortes aqui, rapaziada, porque não fui tão bem preparado para gravar as partidas. Além de eu não ter tanta bateria no celular, que é onde eu gravo as partidas, eu também não estava com tanta memória, com tanto armazenamento disponível. Eu tinha muitos vídeos na galeria que eu ainda não tinha postado aqui no canal, que eu não tinha feito as edições, então eu estava com muitos vídeos acumulados e eu acabei não tendo tanto armazenamento para gravar esse torneio. Então vocês vão ver que tem alguns cortes, do nada da partida pula estádios, que é quando o armazenamento estava começando a ficar cheio, o celular próprio já automaticamente desliga o vídeo na mesma hora, né? Então enquanto desligava o vídeo, eu apagava um aplicativo, eu apagava um vídeo e eu ia assim e gravando ao mesmo tempo. Era uma loucura, e jogando ao mesmo tempo, né? Mas é isso, rapaziada. Esse jogo aqui não tinha muito o que eu fazer. Como eu falei, o meu oponente conseguiu realmente jogar e eu não, né? Até que meu oponente ainda teve um início bem lento, mais lento do que eu esperava, porque ele não conseguia achar as energias, né? Do tipo grama ali, para conseguir bater com os Spidops. Ali foi uma dificuldade de achar as duas energias. Realmente o deck da equipe Rocket tem essa dificuldade, tanto que o Mewtwo que melhor desempenhou nos regionais é um Mewtwo que tem a busca de energia e não o Kit Caça-Inseto. O Kit Caça-Inseto depende um pouquinho da sorte, né? Você olha 7 no topo e daí você pega uma carta de energia, mas você não tá ali, você não pega. Então a busca de energia é algo garantido. Então o meu oponente não tava com busca de energia, tava com 2 Kit Caça-Inseto e falhou os 2 Kit Caça-Inseto que ele usou. E aí acabou que ele não conseguiu bater ali com os Spidops, porque não veio essa energia de grama. Então, além de ser uma partida que eu tô jogando bem mais lento, o meu oponente não tá conseguindo desenvolver o jogo por conta da falta de energia. Agora que eu vi, olha a finura do meu deck. E esse é o meu deck todo com a minha mão, porque o meu oponente deu Apolo. Então realmente você tem que ter um cuidado absurdo no deck de Zoroark, que você compra muito. Então você tomar um deck out não é tão difícil assim, você tem que ficar esperto em relação a isso. Agora finalmente meu oponente conseguiu montar ali o Spidops. Eu subo o outro Zoroark, que já está pronto, eu já li com as energias. E ligo ali outra energia já apronto já um terceiro Zoroark, né, que já foi um. E começa a comprar, tem um carimbo agora na mão, tem um outro PP Up para já preparar esse segundo Zoroark. Fico indeciso em qual ordem eu faço. Olha ali pro descarte do meu oponente. E é isso. Como falei, tem uns cortes absurdos, mas é isso, porque acabou que eu não ter finalizando uma partida, eu acabei ganhando de 1-0, mas estava bem tranquilo, bem controlado. Simplesmente o meu azar é absurdo, rapaziada. Primeira partida do game, do dia, é o quê? Spidops, horrível, match horrível. Mas beleza, eu consegui ganhar. Aí agora, no segundo round, eu pego o quê? Garchomp, velho. Garchomp,
Eu acho que é uma match pior que o Spylops ainda, rapaziada. E o mais azar de tudo é que eu ganhei e o meu oponente de Garchomp perdeu. Só que porque aconteceu o pareamento? Porque deu número ímpar de pessoas que ganharam, né? E aí teve que uma pessoa que ganhou pegar uma pessoa que perdeu, né? Por causa de um número ímpar. E eu dei esse azar, na moral, velho. E qualquer outro deck eu ganhava. Mas simplesmente tinha um Spylops e um Garchomp no campeonato inteiro. E eu enfrentei essas duas únicas bad match, duas únicas matches ruins pro meu deck. É absurdo, não tem como. É inacreditável. Por que é uma match horrível pro Zorak? Porque simplesmente o Zorak não consegue levar o Garchomp. O máximo que o Zorak chega é os 330, batendo 250 com o Zekrom, mais 40 do Molt, mais 40 do faixa preta. É o 330, é o máximo que ele chega. O problema do Garchomp é que ele chega a 400 de vida. E não é algo tão difícil, né? Ele roda com 3, 4 peso de poder da Cynthia, que é muito fácil de achar. E não só isso, né? Ele não só tem 400 de vida, como ele leva o Zorak com uma certa facilidade, né? Então, ele dá ali Garchomp para 2 energias e uma Roserade já leva, né? Ele tem ainda o Power Pro, né? Então, é uma facilidade absurda para os Garchomp levar o Zoroark. Em contrapartida, o Zorak não consegue levar os Garchomp em um turno e não tem nenhum outro Pokémon que o Zorak possa dar alvo, né? O Zorak consegue jogar contra Pokémons de muito HP, dando alvo no Fezandipit, dando alvo no Meow, que são decks que rodam em todos os decks e são alvos fáceis para o Zorak pegar. Mas o deck do Garchomp da Cynthia não roda com esses suportes, né? Roda somente com Garchomp e Roserade e um Spiritomb. E é isso, e um sonho. E ele consegue ganhar muito fácil o Zorak por conta disso. Então eu até tento jogar, eu tô usando a mesma estratégia ali de prender com a Yveltal, tentar segurar o oponente. Ainda não comecei nessa estratégia, mas eu vou partir para isso, né, de trancar a Roserade com a Yveltal. A estratégia mesmo que eu tinha era tentar prender ao máximo a Roserade com a Yveltal e ficar movendo ali o dano do veneno com o Munkidori nos Garchomp, até eu deixar os Garchomp ali num range de 300, 290 de HP. Por quê? Para eu não precisar gastar o treino de faixa preta, né? Eu gastar só o Deck Attack do Zekrom e Molt. Aí eu deixar todos ali os Garchomp da Cynthia no range. E enquanto isso, eu ficar minando as Roserade. Que aí, no turno que eu for levar mesmo os Garchomp, eu consegui acabar levando ainda as Roserade, levando, né, com o ataque do Zorak levar um Garchomp e movendo o contador de dano com o Munkidori para levar as Roserade com pouco HP. Então eu pegaria 3, 4 prêmios, né? Se eu conseguisse montar 2 Munkidori, eu conseguia mover com os 2 Munkidores e levar 2 Roserade, por exemplo. Então era essa a minha estratégia, né? Realmente ficar acumulando dano na mesa para ficar movendo com o Munkidori, acabar levando as Roserade, levando o Garchomp, abrir 3, 4 prêmios de vantagem, e aí eu consegui ter jogo. Só que o problema, o real problema de não ter dado essa estratégia, é que eu demorei para conseguir montar essa estratégia. Eu demorei, porque meu oponente já abriu os 2 prêmios de vantagem. Ele conseguiu pegar os 2 prêmios ali no Zorak muito rápido. E aí eu não conseguia realmente fazer essa estratégia, porque mesmo que eu conseguisse completar ela, eu ia abrir só um prêmio de vantagem, aí não compensou. Se eu conseguisse fazer essa estratégia cedo, rápido, aí eu teria um pouquinho mais de chance, tá bom? Mas essa estratégia eu bolei ali na hora, não é a melhor jeito de jogar contra Garchomp. Você realmente, para ganhar de Garchomp, tentar ter uma chance, porque, sendo bem sincero, é 30% de chance de você ganhar de um Garchomp. 70% das vezes o Garchomp vai ganhar. Mas o único jeito, uma solução mais rápida, mais fácil de você conseguir montar, de você jogar, é realmente partindo pro lado da Armenita, aproveitando que o deck do Garchomp às vezes é um pouco lento. Na maioria das vezes o Garchomp não roda com doce raro no deck. Por exemplo, o deck do Garchomp que saiu melhor lá no torneio, né, no regional, que agora é de Praga, eu acho que ficou top 3, se não me engano, ele rodava sem doce raro. Então ele é um pouco lento. Então você aproveitar essa lentidão do deck do Garchomp da Cynthia e ficar dando Darmanitan, ficar atacando o Darmanitan e levando todos os Gible, Gabite do oponente e
Até que ele não tenha mais Gabite e Gible, né? E aí ele não tem mais atacante, né? Por mais que ele use a maca, ele usa 2 macas, então ele não consegue voltar tanto. E por não ter doce raro, mesmo ele tendo a maca para trazer os Gible de volta, ele vai perder turnos ainda para montar. Então é a melhor chance de você conseguir ganhar. Só que se o oponente já montou os Gabite, já complica, porque o Gabite é 100 de HP. Então ele não fica mais na range do Darmanitan. Então daí você precisa de um Munkidori, mover contador e tudo mais. Então você precisa realmente ter um início perfeito, conseguir montar ali turno 1 e aí turno 2 já bater com o Darmanitan nos Gible. Tentar levar 2 Gible no início. É o início dos sonhos. Se você levar 2 Gible no início, sucesso. Se não, você perde a partida. É simplesmente isso. Ou então, se você não consegue fazer isso no início, parte para essa estratégia que eu falei com o Yveltal, tentar prender as User Raid. É uma estratégia muito boa, porque falta mobilidade no deck de Garchomp, né? Ele não usa substituição, por exemplo. E balão de ar, energia para recuar não funciona, né? Porque o Yveltal trava, ele não impede o Pokémon ativo do oponente de recuar. Então, você trava completamente o oponente, ele não pode fazer nada, ele só fica assistindo os turnos passarem, né? Só que tem um perigo quanto a isso, que eu caí na minha própria cilada, né? O perigo é que você acaba passando muito turno, você, como eu falei, Zoroark compra muita carta, e eu acabei correndo o risco e realmente não tinha mais o que fazer de deck out, né? Então não tinha mais carta no deck. E a estratégia do Zoroark é você ter uma certa segurança de voltar sua mão, né? Por mais que você tenha uma mão com 30 cartas, você volta ela pro baralho com o quê? Com determinação da Lilian, né? Então você vai voltar sua mão inteira de 30 cartas, vai ser o seu deck e você compra 6. Pronto, você tá com um baralho de novo. Só que eu acabei errando os cálculos e acabei descartando a última Lilian que eu tinha no deck. Então foi uma misplay total minha, foi desatenção, mas eu sinceramente não mudaria o resultado. Mesmo que eu tivesse como voltar a mão e não perdesse por deck out, como eu falei, por meu oponente ter abrido os 2 prêmios antes que eu, não tinha como eu ganhar na Parziu Run, não tava realmente com chance nenhuma, né? E sinceramente o melhor era para eu ter feito assim que ele pegou os 2 prêmios, era ter desistido e ir para a próxima partida para eu tentar ganhar o 2-1, mesmo sabendo que era quase impossível, né? Mas como eu tava realmente, esse foi realmente o meu primeiro torneio com o Zoroark, tava realmente aprendendo, eu não treinei só uma vez no físico. Essa match de Zoroark contra Garchomp eu não treinei direito, né? Eu tento treinar matches específicos, né? Que eu treinava o Mega Lucario. Mas dessa vez com o Zoroark não tive tanto tempo de me preparar. Então acabei que minha preparação foi durante o torneio. E aí durante o torneio que eu entendi a maneira que eu deveria jogar de Zoroark contra o Garchomp. Mas aí realmente não tinha mais o que fazer, né? Então essa partida aqui foi realmente triste, mas não tinha muito o que fazer. Acabei dando azar ali no enfrentamento, né? Então acontece, regional acontece muito. Infelizmente não tem o que fazer contra isso, né? Você realmente, qualquer deck que você for montar aí, fique tranquilo. Todos os decks têm as suas bad match, né? Os seus enfrentamentos que você tem uma desvantagem absurda e você simplesmente não consegue ganhar. E tá tudo bem, tá tudo certo. É focar realmente nas matches que você consegue ganhar, nas matches ganháveis, né? E tentar ao máximo se preparar para essas bad matches, para você focar na linha que você consegue algo, na linha que você consegue ali tentar uma chance ali, que você tem mais chance de ganhar, né? Então, por isso que é muito importante uma boa preparação, né? E agora aqui nessa partida, o meu oponente acabou até batendo ali com a própria Rosélia, se eu não me engano. Ainda não, né? Eu ainda tô na partida ali, movendo ali as user rating, né? Com boss e travando e passando, né? Eu ainda tô na primeira partida, ainda não perdi pelo jeito. Foi realmente só a travada, né? Então ele tava só esperando realmente o tempo passar, eu tava comprando, daí tava ficando fino, não tinha mais muito o que eu fazer. Eu subi ele Zoroark, boss, levei ele o Garchomp e, como eu falei, é uma partida bem triste. Pra você conseguir realmente ter algum
desempenho bom mesmo, né? O bom mesmo seria você conseguir dar 90-90, né? Levando o Garchomp e um Pokémon do banco e ainda movendo com o Munkidori, pegando um quarto prêmio. Seria interessante demais essa estratégia, mas levaria muito tempo para você mover 20 de dano por turno com o envenenamento do Yveltal, chegar em 310. Levaria muito turno, não tem como. Realmente essa estratégia não daria certo, né? Mas seria interessante se tivesse algum jeito de conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil, né? Mas infelizmente não tem. E é isso, rapaziada. Essa partida aqui, realmente, como eu expliquei, é realmente uma bad match. É simplesmente aceitar, né, a bad match. Aí ele levou ali, eu peguei os 2 prêmios, ele pega 2 prêmios, e aí fica essa troca de prêmios. E por o meu oponente ter pego, né, como eu falei, os prêmios primeiro, não tinha como, né, eu voltar. E ainda minha mão estava horrível, né? Então eu acabei desistindo na primeira partida. Provavelmente eu desisti tarde, né? Se eu tivesse alguma chance de ganhar, não teria mais tempo de abrir 2-1. O máximo tempo que tem agora é empatar, né? Eu ganhar a segunda partida e empatar. É o máximo de tempo que dá. Mas eu, como eu falei, estava testando realmente como jogar contra essa bad match, né? Dessa vez abri com Budil ali, uma mão bem boa até, um Poffin para trazer os Urus, energias boa quantidade, uma mão excelente, né? O problema aqui realmente uma bad match, mas foi uma mão excelente de se abrir. O ruim só que o Darumaka é 80 de HP, você não traz com Poffin, se pudesse trazer, aí realmente seria interessante, né? Consegui ligar energia ali, tô com Ultra Ball, tenho Lilia na mão. Realmente é um início bem promissor, mas o meu oponente abre também muito bem, né? Ele abre com o Spirit Tomb, mas ele já traz 3 Rosélia, 2 Gible. Se eu tivesse ali com o Darmanitan no primeiro, Darumaka no primeiro turno, seria Vapo, né? Poderia dar Ultra Ball pra Miau, Boss, trazer um Gible do banco pro ativo, bater com o Darumaka, porque eu já tenho as energias ali, né? Eu teria como fazer essa jogada, né? Mas acabou que não veio, né? O Darumaka no início do jogo. Montei ali o Zoroark e com Ultra Ball, né? Vou ligar a energia no segundo, nesse Zoroark já montando o atacante pronto e comprando 8 com a Lilian. Agora veio o Darumaka, mas já não tem como, né? Fazer a jogada que eu tava pensando. E agora o deck tá rodando de uma forma absurda, mas o problema é que eu não abro os 2 prêmios de vantagem, né? O oponente não tá com nenhum Pokémon de 2 prêmios, né? Porque eu poderia dar Zekrom, né? Bater com Zekrom, que é o que eu inclusive vou fazer, mas eu vou pegar só apenas um prêmio com o Spirit Tomb ali, né? Meu oponente promove uma Rosélia. Foi interessante, né? Ele não promoveu o Gible, promoveu a Rosélia. Ligou já a energia na Rosélia, já para ter a chance de retornar ela, né? De recuar ela. Meu oponente vai estabilizando ali o board com as Roserade, montando ali com Gible. Ali os Gible, né? Roserade já tá com um board completo, né? Então esse início meu foi muito forte. O problema é que o meu oponente também teve um início muito forte. Então, por ser uma bad match, assim que o meu oponente tem um início forte, não tem muito como eu pará-lo, né? Ele vai montando ali e bate com a própria Rosélia. E é um excelente atacante, até por conta da fraqueza, ele não leva, mas deixa meu Zorak bem danificado. E ainda meu oponente não baixou nenhum Pokémon de 2 prêmios, então ainda eu não consigo abrir prêmios, uma larga vantagem, né, de prêmios. O que acaba me complicando, né, porque eu precisaria, né, ter essa larga vantagem. Eu posso ir para a estratégia de Yveltal e ficar trancando as Roserade. O ruim é que eu não tenho espaço no banco para ainda adicionar um Munkidori. Então eu só trago um Munkidori. Posso mover ali os contadores de dano com o Munkidori. Tenho o carimbo para dar um Disrupt assim que eu quiser ali no meu oponente.
Interessante seria o da Darmanitan aqui, pegar 2 prêmios, da boss e levar os 2 Gible. Não pensei nisso. Eu acho que eu tinha como fazer essa jogada, pelo jeito, né? Ah, não tem o Darumaka no descarte. Tá ali na minha mão o Darumaka, né? Então eu deveria ter descartado o Darumaka e eu teria chance de fazer essa jogada, né? Porque eu botaria no lugar do Zekrom e teria... Eu poderia botar no lugar do Beedrill aí, né? Vacilei, rapaziada. Vacilei, porque meu oponente tem só 2 Gible, né? Ah não, ele desceu um terceiro Gible último turno, mas eu levaria 2 Gible. Realmente joguei mal, né? E acabou que foi isso, rapaziada. Não consegui ganhar, né? Eu acabei desistindo na segunda partida também. Meu oponente conseguiu voltar muito fácil com Garchomp e pegar prêmios, né? Aí o terceiro round já tá bem desanimado, mas peguei uma match que é muito fácil pra mim ganhar, uma match que eu posso ganhar de olho vendado, porque a vantagem é absurda do meu deck contra o deck de Cerulege, né? Incrível, né? Ter um Cerulege, achei muito legal o meu oponente estar jogando com esse deck. É um deck que é muito divertido de jogar. Ele é 880, quando é o 80, né? Você destrói tudo, menos o Zorak. Mesmo que meu oponente está com o início perfeito, o Zorak consegue jogar muito bem contra o Cerulege. Por conta do Zorak copiar o ataque igual o do Cerulege, só que ao contrário, né? O Cerulege bate com a sua pilha de descarte. O Darmanitan bate com a pilha de descarte do oponente, e não só bate 20, mas bate na verdade 30 para cada energia de descarte do meu oponente. Então, além de eu ter esse ataque, que o jogo do meu oponente depende de energia do descarte, aí o meu ataque se aproveita disso, mas eu não só preciso bater ele de Zorak, como eu posso bater com o próprio Darmanitan, e aí bater com um Pokémon de um Prize. E aí meu oponente simplesmente não tem muito o que fazer, né? E além disso que o ataque do Darmanitan é muito forte, né? Eu consigo punir o início fraco do Cerulege, dando Darmanitan e atacando 2 Pokémon também. Consigo levar até com uma certa facilidade os Armarouge, né? O anti-Cerulege, porque é um HP meio baixo. Com os Darmanitan consigo caçar, porque realmente a consistência do deck do Cerulege é um pouco fraca. Então, às vezes, ele só consegue montar só 2. E aí eu consigo, né, dar ordem da chefia, né, e levar ali 2 e acaba o jogo do oponente, né. E não só isso, né, posso usar outros atacantes também, que realmente é um jogo realmente que não tem muito que o meu oponente pode fazer. Eu posso ir para a estratégia do Yveltal, que esse deck do oponente também não tem uma mobilidade, não tem substituição, não tem nada, né. Então eu ficar travando o oponente, pro meu oponente não conseguir bater, né? Travando a Lunatone, então travando até um Meow. O Meow até que não é tão inteligente, né? Porque o Meow tem um ataque que volta ele pro deck. Mas o Lunatone é um excelente Pokémon para eu prender, porque o ataque da Lunatone é bem fraco, né? Bate 50 e além disso o Yveltal resistência ao lutador. Então ele na verdade bate 20. E esses 20 até me ajudam a mover mais dano com o Munkidori. Então realmente é uma vantagem muito absurda. É realmente muito fácil pro Zorak ganhar, né? Primeira partida até que não tem um início tão bom assim, né? Tão consistente, né? Uma mão bem fraquinha. O meu oponente consegue ali abrir 2 prêmios. Mas, como eu falei, né? É uma vantagem tão absurda você jogar de Zorak contra Cerulege que não importa o início que você tem, né? O oponente pode ter um início perfeito, você ter o pior início, ainda assim você consegue voltar. Porque assim que você monta ali seu board com os Darmanitan, você já era, você ganha o jogo, né? Que você troca o prêmio ali de uma forma muito vantajosa pra você, né? E eu quando monto, né, os 3 Urarks, a consistência desse deck também é absurda, né? Consigo ali mover, pá. Tenho ali o Pecharante, né? Movi com o Pecharante para deixar envenenado. Tenho ali o Molt. E aí com o Zekrom e Molt consigo levar ali o Cerulege, né? Porque ele já tinha dano residual ali. E nem precisei do Darmanitan, né? Mas eu assim que conseguir 2 tomos posso montar o Darmanitan, porque eu tenho já
o Darmanitan na mão, né? Só precisa ter o Darumaka lá no descarte, mas eu posso dar a qualquer momento o Ultra Ball, o Poké Tablet, trazer ele o Darumaka, descartar com o próprio Zoroark. Então, bem tranquilo, né? Dei ali o Poké Tablet pra Darumaka, né? Fazer a estratégia que eu acabei de comentar, né? Darumaka, descartar com a troca ali do Zoroark e ter ele no descarte para poder usar o Tomo. Já veio inclusive outro Tomo. E é isso, né? Como eu falei, bem tranquilo, né? Essa match pro Zoroark, né? Uma match bem ganhável, né? Já preparando já um segundo Zoroark com Mote, energia. E é isso, né? Só eu partir pro Tomo Darmanitan, né? Bater 90-90. Posso bater... Ele só tem um Armarouge, então vou levar o único Armarouge dele. Como eu falei, a falta de consistência do Ceruled acaba você não conseguindo montar um board estável com 3, 4 Armarouge. Então você sempre só tem um, 2. E aí acaba dificultando a play, né? Eu vou mover ali com o Perchurant para bater com envenenamento. E aí eu consigo levar o Sorok e o Armarouge. Eu acabo pegando ali 2 prêmios, né? E é isso, né? Como eu falei, é uma play que acaba com o jogo, né, do Ceruled. É uma vantagem absurda, né, o Zoroark. É uma partida que você ganha de olhos vendados. O Zoroark tem muitas partidas que você consegue ter uma vantagem muito boa, que te proporciona partidas fáceis, né? Acredito por isso que o Tord conseguiu uma boa classificação no Nike, né? Novamente outro corte, né? Mas você já sabe a explicação. Dessa vez eu parti, né, para a estratégia que eu falei de Yveltal prender Lunatone, enquanto eu tenho um início meio lento, um início meio fraco, então eu me aproveito disso, travando o meu oponente. O meu oponente não tem um início de pegando os prêmios rápidos, enquanto eu fico minando o dano ali na Lunatone. E meu oponente usa boss para tentar fugir, mas eu tenho Perchurant, né? Então o Perchurant volta o Yveltal a qualquer momento. Eu tenho ali Mukidori, mas ele tá sem energia. Descarto ali o Darumaka. Veio ainda o Carimbo. Voltar com o Carimbo, né? Dar esse disrupt no oponente é muito bom, porque, como eu falei, o Ceruled não tem uma consistência absurda. A consistência é bem fraquinha. Realmente depende muito do Sorok e Lunatone, mas se eu acabar levando a Lunatone, eu acabo com essa consistência dele, que é bem frágil. E a partida, como eu falei, é uma partida bem lenta quando você parte para essa estratégia do Yveltal de ficar segurando, né, o oponente, de travar o jogo do oponente, e você ficar minando o contador de dano na mesa para os Mukidori ficar movendo e você abrir prêmios ou abrir a oportunidade de pegar prêmio com o ataque do Darumaka, né? Mas é o que torna essa partida fácil, né? Essa estratégia com o Yveltal torna a partida muito fácil aí de você ir jogando. Acabei ainda não conseguindo a energia pro Mukidori, isso acaba me preocupando um pouco, mas não tem muito o que eu fazer também. Às vezes a energia não quer vir e agora conseguiu vir, né? Agora ela quis vir. E ainda usei Janine para já preparar os outros Zoroark, que eu tô somente com nenhuma energia nos meus Zoroarks, né? Absurdo. Já tinha passado uns 5 turnos e eu ainda não consegui energizar uma energia dos meus Zoroark. Às vezes as energias realmente não vêm nesse deck, é incrível. E aí posso partir para algumas estratégias, mas eu vou só mover os contadores de dano ali para um dos Armarouge e abrir esse dano no Armarouge, que vai se tornar um Ceruled, que já vai entrar como Ceruled já muito fácil de levar, né? Sem precisar da faixa preta, né? Que às vezes gastar o apoiador do turno é um pouco pesado, né? Você dá o faixa preta, né? Só realmente em casos extremos, né? Que você realmente precisa de faixa preta. Mas se eu puder
ao máximo já espalhar os danos de uma forma que eu não preciso gastar o faixa preta, é mais inteligente fazer isso, né? Meu oponente tá indo pra estratégia que eu falei de bater com a Lunatone, né? Só que ele foi pra essa estratégia pensando que a Lunatone bateria na fraqueza do Yveltal, só que na verdade o Yveltal tem resistência, né? Porque geralmente Pokémon Dark tem uma fraqueza pra tipo lutador, só que o Yveltal é um Pokémon voador, né? E aí por isso eles botaram como resistência, né? Interessante essa resistência, né? Sigo comprando ali, gasto meus POF pra filtrar o deck. Aí meu oponente diz, mas você já tem 5 Pokémons no banco, aí o POF falha. E realmente falha, tá, rapaziada? Foi uma misplay minha, foi tipo, realmente eu tava jogando ali no automático, tentando filtrar ao máximo e acabei tendo essa desatenção que realmente o POF falha se você não tem espaço no banco, né? Realmente ele não funciona. E eu movo ali os danos no Ceruled, né? Que ele evoluiu o Armaroude que não tinha os 30 de dano, foi esperto. E aí eu movi esses 30 de dano no outro, no que ele evoluiu, né? E segui mais um turno batendo com o Yveltal, né? E a qualquer momento eu levo a Lunatone, né? Porque de 20 em 20 a Lunatone uma hora cai, né? E assim que a Lunatone ir pro descarte, aí acabou que eu não tenho mais ninguém pra prender, porque o Sorag é um excelente atacante, né? Ele bate 70 para uma energia e ignora a resistência, né? Então 2 turnos ele leva o Yveltal, não tem o que eu fazer. Então não é um Pokémon bom pra eu prender o Sorag, né? E é isso. Vou comprando. Não tenho muito bem em mente para qual linha eu vou seguir, mas fico bem tranquilo, né? Porque o meu oponente, mesmo voltando com o Ceruled, eu tô com vontade absurda, né? Ele subiu ali o Pechorant para bater com a Lunatone, né? Ele bateu 100, quase levou meu Pechorant, mas não ofereceu tanto risco assim, né? Porque no outro turno eu volto subindo o Zoroark com boss, já levo o único Ceruled dele, tenho ainda o Carimbo, se ele acabar levando o meu Zoroark ali, o segundo Zoroark ali já tá com energia, com Molt, tô com um board bem estável, com Pocharant, com Munkidori, com meus atacantes, né, com o Zekrom. Então tô bem estável aí nessa partida, não tenho nenhum risco de eu tomar uma virada, né? Mas os decks de Ceruled sempre são imprevisíveis, né? Mas realmente por ser uma match com uma vantagem absurda, né, pra mim, não tem muito risco, não tem perigo de eu tomar essa virada. O azar que eu dei nas primeiras 2 matches compensou agora, né? Porque consegui pegar uma match muito vantajosa pra mim, né? Mas ainda assim, não precisava, né? Pareamento desgraçado. O pareamento me fazer enfrentar os únicos 2 decks no torneio inteiro que eu tinha desvantagem foi triste. Meu oponente ele conseguiu montar ali o Ceruled, vai conseguir bater ali, conseguiu Fezan, conseguiu Lunatone, Lunatone não, o Sorok, né, mas ele vai conseguir com a maca agora a Lunatone, vai conseguir consistência boa até, conseguiu achar o Fezan que ajudou, né, e conseguiu pegar ali os 2 PM no Zoroark. Aí eu consegui ali agora os tomos, posso partir ali pro tombo já com Darumaka, posso só bater com o Zekrom, posso ter inúmeras estratégias, né? Eu uso ali o tomo pra já trazer outro Zorua e evoluir pra Zoroark, não ter risco, né, de perder 2 Zoroarks e acabar que eu não tenho mais atacante, né? Então fui pro lado conservador, não fui pro lado de ir pra mais agressivo, montar os Darmanitan, já preparar o Darmanitan como atacante de um prêmio. Eu fui no lado conservador, manter ali os Zoroarks,
que é uma excelente engine de compra, então não só para ele ser o atacante, mas para eu continuar comprando com uma certa tranquilidade. Dei o carimbo. Então, joguei assim o que diz o regulamento. Joguei no regulamento, no regulas. Joguei como se deve jogar, assim, no automático. Não parti assim para uma jogada mais agressiva, mais arriscada. Joguei realmente como a match pede, né? Como a match tem a vantagem por esse lado, eu fui por esse lado. Fui bem tranquilo porque eu tava sem medo nenhum de tomar essa virada, né? Então foi uma partida que eu poderia jogar realmente com muita tranquilidade. E acabei que eu levei ali o último Ciro LED, tô com os últimos 2 prêmios. Tem um Fezan ali em campo, né? O seu comando posso dar boss, Fezan e acabou o jogo, né? Ou então se ele montar um Ciro LED. Se ele montar o Ciro LED, né? Eu ainda tenho 2 turnos tranquilos, né? Se eu quiser levar o Ciro LED em 2 turnos eu posso fazer também, porque meu oponente não pega 4 prêmios agora, sem Ciro LED, então foi realmente uma partida muito tranquila, né? E teve outro corte, e agora é o último round, né? O quarto última partida do vídeo, última partida do torneio, tá? É simplesmente um deck de Dragapult, só que Dragapult com Dusk no ar. Por incrível que pareça, o Zoroark tem uma vantagem absurda, uma vantagem muito roubada. O Zoroark ele acaba com o Dragapult, simplesmente isso. Mas o pior Dragapult pro Zoroark jogar é o Dragapult Dusk no ar, tá bom? Por que o Zoroark acaba com o Dragapult? Porque o Dragapult não chega nos 280. Por quê? O ataque do Dragapult chega a 200 no máximo. Mesma versão com o Blaziken, 200 no máximo. Ah, tem um Munkidori movendo 30. 230. Mas eu posso montar 2 Munkidori, 260. Mas eu posso montar 3 Munkidori. Não tem. Você montar 3 Munkidori, aí você quer demais, né? São 3 Munkidori, 3 energias Dark, você aí não montaria o Dragapult, né? Então mesmo que você monta Dragapult, 2 Munkidori, você bate no máximo 260. E o Zoroark tem uma vantagem absurda por causa do Hashor. O Hashor bate por contador de dano. Então se o meu oponente bater no Zoroark, eu volto batendo 400 ali com o Hashor. Então é simplesmente o oponente leva 2 turnos para te levar e você leva no turno seguinte, né? Mesmo que o oponente fique eliminando o seu banco com o ataque ali no banco do Dragapult, ainda assim você tem uma certa vantagem, porque se você não quiser bater com o Hershon, você pode bater com o próprio Zeklon, indo pro lado do Bolt com trem de faixa preta. Então são linhas que você consegue ganhar com uma certa facilidade. O problema do versão com Dusk Noir é que aí o Dragapult chega nos 330 estourando o Dusk Noir. Simplesmente isso, né? Então é a versão que realmente é mais perigosa aí contra o Zoroark, né? Dei esse azar novamente. Peguei um deck que não é tão vantajoso para mim. É um deck que eu enfrento uma certa dificuldade. Mas se você está bem preparado com o Zoroark, você consegue ganhar com uma certa facilidade também. Porque o Darmanitan nessa match também é um excelente atacante para o Zoroark copiar. Às vezes não, na maioria das vezes o Dracloak é um alvo fácil, né? Porque o oponente ele vai priorizar em montar os Dracloaks, em ter um início mais lento para priorizar a consistência. E você consegue pegar esses prêmios, né? Porque o Dracloak tem 90 de dano, 90 de vida, né? E o Darmanitan dá 90 de dano. Então você consegue pegar esses prêmios nos bancos com uma certa facilidade, tirar a consistência do oponente e ele não consegue montar os Dragapult. Ou então você pode mirar os Duskull, ele não consegue montar os Dusk Noir. Então se você tem um início bom e consegue montar um Darmanitan, você consegue ter essa vantagem mesmo contra o Dragapult Dusk Noir. Só que eu não fui tão bem preparado, como eu disse, eu não preparei tanto esse confronto. Eu acabei não focando tanto para esse lado do Darmanitan. Fui realmente priorizando, jogando no regulamento ali, focando realmente só em montar ali os Zoroarks. E aí tentando partir para uma linha do Zeklon, para uma linha do Hashira. E acabei ignorando, acabei não focando na linha do Darmanitan, tá bom? Mas realmente foi falta de preparação minha, tá bom? O certo, o correto é ir abrir mesmo jogando foco
em cima dos Darmanitan, aproveitando o início lento do Dragapult, pegando prêmios ali no Dracloak, no Duskull, no Dusclops, e assim vai indo, né? Você pegando esses prêmios e movendo ali contadores de dano ainda com muito dano. Você tem esse jogo que pune muito o início lento do Dragapult. Então por isso que é uma vantagem muito boa para o Zorak conseguir jogar, independente da forma, da versão com Dragapult, porque você tem diversas maneiras de jogar e nas diversas maneiras você consegue ter uma troca de prêmios no mínimo razoável aí contra o Dragapult, rapaziada. E acabou que é isso. Eu expliquei basicamente a match. Mas você pode ver, eu não fui pra essa linha, né? Eu montei ali os Special Rangers, Zoroark, Meow ali, porque eu tive que usar o Meow, né? Tenho ali a Budil, e o meu oponente conseguiu ali montar já os Dracloak. Ele foi esperto, botou o ventilador na Budil, então bater na Budil acaba me atrapalhando ainda. E eu não consegui achar o boss, né, se eu não me engano. Mas realmente, olha, ó, meu oponente montou 2 Dracloak. Ele tem 2 Dracloak, um Meow, se eu não me engano um Munkidor e um Duskull. Então se eu desse boss em um dos Dracloak e atacasse com o ataque do Darmanitan, então eu levava o Dracloak do ativo e o Dracloak do banco. Então eu realmente limpava os Dracloak, né, do oponente. Ele não monta o Dragapult. É uma vantagem absurda se eu conseguisse montar isso, né? Mas realmente eu vacilei. Não só vacilei, como também acabou que demorou pro Darumaka vir. Às vezes ele realmente não vem, né? O deck roda com um Pokétablet só. A estratégia é você dar Pokétablet, Darumaka, descartar com o Zoroark e voltar com o Tomo. É o sequenciamento, né? Mas você nem sempre consegue montar esse combo, né? Às vezes demora. O interessante é fazer isso o mais rápido possível, né? Mas como eu não priorizei também tanto fazer essa jogada, eu também não foquei tanto em fazer isso, né? Então eu acabei que eu não consegui montar essa estratégia e acabou que eu perdi essa oportunidade, né? E aí meu oponente até consegue ganhar essa partida, se eu não estou enganado. Ele realmente ganha, na verdade, agora lembrei. Ele ganha essa primeira partida mesmo. Mas o deck do Zorak é lento, o deck do Dragapult é lento, então acabou que a gente gastou muito tempo nessa primeira partida. Foi papo de meia hora na primeira partida, né? Nós dois demoramos de pegar prêmio e pegamos prêmios de uma forma muito lenta, então realmente são um enfrentamento de decks lentos, realmente demora tempo, né? Então o problema foi esse, né? Assim, no momento que eu vi que eu iria perder, meu oponente ainda dá martelo, ele ainda vai acertar o martelo, vai descartar a energia. Deu sorte, ele no cara curou. Mas eu deveria ter realmente desistido no momento que eu percebesse que eu iria perder, ou que eu não teria a vitória tão fácil, para abrir o 2x1 e eu ter tempo, né, de abrir o 2x1. Não só ter a oportunidade, mas ter o tempo, não a chance, né? Porque sem tempo você não consegue, né, abrir o 2x1. E se a partida já está meio perdida, não tem o que fazer, né? Meu oponente consegue ali abrir a vantagem, consegue já distribuir danos. Eu não tô com um board tão estável, né? Acabo perdendo ali a Budil. Consigo até comprar o Zekrom, mas eu acabei de tomar um Disrupt do Carimbo, então não consigo montar tão bem a estratégia, né, com o Zekrom, que é Molt e faixa preta. É bastante recurso que eu preciso achar. E eu decido da Lilian, né, para voltar com uma consistência um pouco maior, né? Eu tenho 2 Zoroark apenas. Consegui comprar ali o Carimbo, consegui comprar energia, então consigo voltar batendo com a energia. E é isso, né? Eu bato com a energia e poderia dar Carimbo e daí comprar, mas eu não fui pra essa linha, né? Montei ali, energia, achei o Tomo, poderia partir pro Darmanitan agora, mas ele já tá bem atrasado, né? Não adianta pegar agora prêmios nos Dracloak, né? Porque ele já montou um Dragapult. Eu dou boss, não, dou Carimbo primeiro, porque eu nem poderia dar boss, né? Eu já usei Lilian. Eu dou Carimbo
Eu acho que eu queria dar boss no Miau, se eu não me engano, pra pegar 2 prêmios. Alguma coisa assim. O problema é que eu dei carimbo e já usei todos os Zoroarks, né? Se eu tivesse pra usar os Zoroarks seria melhor. Eu deveria ter ligado energia e carimbo logo e depois comprar com o Zoroark, né? Eu não lembro o que eu tinha em mente pra partir pra comprar antes do carimbo. E é isso, apesar de eu acabar desistindo pra ter tempo de eu tentar ganhar a segunda e pelo menos empatar, né? E é isso que eu faço, né? Só que o problema é que na segunda eu abro tão mal e eu tava sem armazenamento da câmera, como eu expliquei, que eu acabo até só abrindo ali, vejo que a minha mão tava terrível e eu acabo desligando o vídeo, mas eu continuo jogando, né? Não tem porque eu desisti, é a última partida. Se eu empatar, eu tenho chance de pegar top 4. Então eu continuo jogando mesmo com a mão mal, mas eu não gravei o restante da partida, tá bom, rapaziada? Então, bora lá pra explicação aqui do nosso deck com o Zoroark aqui. Pra explicar ali no final da partida, consegui, né, voltar ali mesmo com a mão ruim. O meu oponente conseguiu... conseguiu não, ele jogou de uma forma lenta, né, e consegui, ao passar dos turnos, acabar recuperando, montando o Zoroark. E eu acabei conseguindo voltar na partida. No final, eu estava por 2 prêmios. Último turno do turno extra, consegui ali comprar com o Zoroark, comprar com o Fezan, dei carimbo e ali eu acabei comprando a jogada, né? Comprei faixa preta, comprei o multi vinculante, tinha Pescherante, passei com Pescherante, bati 330, levei o Dragapult, peguei os últimos 2 prêmios e era meu último turno. E aí eu consegui empatar em 1-1 e aí eu fiquei com 2 vitórias, um empate e uma derrota e consegui pegar o top 4 no torneio, tá bom? E bora agora explicar aqui pra decklist, né? Deckzinho de Zoroark padrão, ele carrega os 4 Zoroark, isso é bem padrão, não tem como fugir disso, né? 4 Zoroark e 4 Zorua, né? Ele é basicamente um motor do deck, faz o deck girar, faz você ter consistência, faz você comprar as cartas e o seu principal atacante, então você não tem como abrir mão desse set, né, de 4/4, tá bom? Agora bora para os atacantes. Fui com 2 Zekrom e fui com Reshiram e fui com Darumaka Damiani, né? A diferença do deck do Thor começa aqui já. Começa com o Reshiram, tá bom? Eu optei por trazer o Reshiram nesse deck, que eu acho que é um atacante muito versátil. Além de você poder bater com 170, você conseguir levar Miau, por exemplo, você tem esse ataque que é muito versátil. Também, se o oponente deixa dano ali no Zoroark, você acaba voltando com essa ira poderosa, né, que acaba batendo por contador de dano. E aí eu tiro o Tatsugiri para entrada do Reshiram. Aí, pokémons aqui que complementam o jogo do Zoroark. Munkidori para mover os contadores, usei muito. A Yveltal também usei muito para travar, né, pokémons do oponente. Budil para dar item lock. Não sinto tanto assim necessidade da Budil, mas é um excelente Pokémon. Às vezes você priza o Yveltal ou você quer realmente dar item lock, porque o oponente depende muito do item, então é interessante ter, mas raramente utiliza. E aqui para os Pokémons EX, né, o Petorant para você conseguir mover é essencial, você precisa ter o Petorant para deixar envenenado, o Zoroark bater com Molt para o oponente às vezes não travar você ter esse Petorant aí, é importante demais. Você conseguir mover também o Zoroark para ele limpar o efeito do Zekrom é muito importante. Fez a Digit para te ajudar a comprar mais ainda e o Miau, que ajuda a achar o apoiador que você precisa na hora que você precisa. Então, é essencial também. Na verdade, o Miau é mais essencial que o Fezan. O Fezan ajuda em certas situações, mas o Miau é muito importante. Você tem que trazer muita coisa do deck do Zoroark que você acaba tendo que usar poucas cópias. E às vezes não vem o apoiador que você precisa, então você pode dar outra ball para Miau, né? Agora para os itens, 4 Poffin, para você montar os Zoruas o mais rápido possível. Você quer abrir sua mão inicial com Poffin, já estabeleceu um bom board de Zoruas. A surpresa, né? A novidade do deck é os Tomo, né? Para trazer essa versatilidade de você conseguir evoluir Darumaka Darmanitan no mesmo turno. As 3 Ultra Ball, para você achar os seus EX, Pesharante, o Fezan, o Zoroark, o Miau.
importante demais. Importante, o tomo da transformação, além de você poder trazer o Darumaka da Armênia, é muito essencial para você tirar um Miau em campo. Às vezes um Miau você já usou a habilidade, você não vai mais usar ele, é só 2 prêmios para o oponente, então você acaba tirando essa oportunidade de 2 prêmios fáceis do oponente, então é uma excelente carta o tomo da transformação. Aí carregamos 3 PP Up do N, importante demais para acelerar energias, marca noturna para você buscar seus pokémons que você acabou descartando, que você perdeu às vezes o Zoroark ali na partida, marca importante demais. Um Poké Tablet, queria ter mais, queria ter 2, queria ter 3, mas infelizmente o deck tem que ter muita carta e você acaba tendo que abrir mão desses Poké Tablet. E é isso, de item, né? Agora bora pros apoiadores. 4 Lilian, né, básico de qualquer deck hoje, carrega sempre 4 Lilian. 3 boss. Se você quiser optar, dá pra jogar com 4 boss também, pra você ficar dando alvo, né? É um excelente apoiador, né, pro Zoroark, que você às vezes quer ficar dando alvo num Fezan, num Miau, ou então num Ogre Pão de planta. O boss é essencial. Temos 2 Cyrano para te ajudar a achar os Zoroarks ou qualquer outro Pokémon EX, né? Você traz 3 Pokémon EX, é forte demais. O Faixa Preta, né, que é essencial para você chegar aos 330. Tem gente que joga até com 2, eu acho interessante. O problema é o que tirar. Talvez tirar esse, o Bader Negro, né? Ele descarta uma ferramenta e uma energia especial. Ele basicamente está aqui para enfrentar Crustle, para tu descartar a capa, para descartar a energia especial de grama, que dá mais vida. Basicamente mais isso, tá? O Baderneiro, tá bom? Não tem muita explicação, porque o seu único atacante com o Zoroark contra Crustle é o ataque do... Cadê aqui? O Zekrom. O Zekrom aqui, ó, que bate 70. Ele bate só 70 e ignora os efeitos do antigo. Então, você bate com o Zoroark e bate 70, né, no caso. Mas é um ataque que bate pouco, então se o oponente tá com capa, você perde, né? Mas o Baderneiro entra por causa disso. Adição minha, pessoal, não tá na decklist do Tord, é o Dom Secreto da Janine. Eu enfrento muita dificuldade de achar as energias, e o Dom Secreto da Janine me ajuda a achar essas energias que às vezes simplesmente não vêm. Eu acabo tirando o cartão vermelho, tá bom? Que era uma forma de Disrupt, e eu opto pelo Dom Secreto da Janine. O cartão vermelho é muito bom, é excelente. Você precisa sempre ter um Disrupt, mas eu acho que foi mais importante o Dom Secreto da Janine, e eu optei por um outro Disrupt que vai ser mais pra frente aqui. Os Molt, que é interessante demais, né? O Molt não tem o que falar, você precisa dele, não tem como tirar, tem gente que roda até com 3 Molt, né? Temos 2 castelos do N para mobilidade, né, do custo de recuo, e minha Ice Spec, que é o outro Disrupt que eu falei. Eu optei por carimbo, né? O Tord optou pela caixa secreta, que acha o seu combo muito fácil, né? Pega o estádio, pega a ferramenta, pega tudo, né? Mas eu não tenho a caixa secreta, então eu tive que optar pelo carimbo. Dessa forma eu substituí o Disrupt em vez de usar cartão. Eu usei carimbo e o espaço que seria da caixa secreta eu usei o Dom Secreto da Janine, né? E 7 energias de Dark. Tem gente que opta por ter 8 energias de Dark, mas como eu tinha Dom Secreto da Janine, eu não me importei muito em adicionar essa 8ª energia de Dark, que realmente eu estava bem de boas em relação a isso, né? Então é esse o deck aqui do Zoroark, decklist completa, decklist bem explicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que curtam aí o canal. Se você não conhece, você pela primeira vez, espero que tenham gostado do vídeo, espero que gostem dos vídeos que vão saindo aí no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeos novos que saem aí. Vamos trazer muito conteúdo sobre decks novos, sobre decks diferentes, ensinando você a jogarem outros decks, não só com Zoroark, não só com Mega Lucario, com outras oportunidades, com outros decks, tá bom? Fechou? É isso, rapaziada. Valeu, nós. Fui!